Salve minha família! Tranquilidade? Hoje eu venho aqui trazer mais uma lá, filho, já sabe, né? E olha só, já vou avisando logo, hein? Quem não curtir, deixar o comentário aqui embaixo, vai virar SLT, amigão. Não quero nem saber, quero nem saber. Então, bora começar essa obra. Uma certa vez, alguém disse que a reencarnação, ela era como se fosse uma roleta, aonde você poderia reencarnar. E podia ser como um cachorro, um porco ou até mesmo uma barata, tendo que ter muita sorte para poder reencarnar como um humano. E pelo visto, o nosso protagonista teve essa tal sorte. E se for comparar essa sorte com a sua vida anterior, onde literalmente trabalhou até a morte, as coisas até que estavam indo bem. Mas tem um detalhe: o corpo que ele iria reencarnar era de um figurante de uma novela dark bem deprimente, que ele leu uma vez. Um personagem que era um vilão e que foi morto no primeiro capítulo, o sem esperança e encrenqueiro Han Si-ha, mostrando também o seu menu de status, onde diz que ele era interessado em magia negra e que era incapaz de superar essa sua ganância, o que o acabou levando a um fim bem trágico. O Prota já fica bem decepcionado, porque de tantas pessoas que ele poderia reencarnar, ele foi logo no figurante que logo iria morrer. Então, o nosso garoto se encontra de frente a alguns homens encapuzados. O garoto então diz que o figurante estava recorrendo à magia negra, porque havia sido rejeitado aos testes da academia, por falta de habilidade mesmo. Dois homens então cochicham, e um deles diz que o garoto é estudante da Ardell Academy. O outro fica muito entusiasmado, porque significa que o garoto pode ser muito útil para eles, mandando então que ele os siga. Ele, bem assustado, acaba concordando. Um deles pergunta se o jovem conhece os procedimentos, e novamente ele acaba concordando. A organização de magos negros que o Han está prestes a entrar é algo bem clichê, que vai ser destruído pelos protagonistas e vai acabar levando o figurante à morte. Percebendo então que se ele continuar seguindo esses caras, ele vai ter o mesmo fim, ele acaba tentando pensar em alguma forma de fugir daquela armadilha, até que ele começa a sincronizar alguma coisa, e quando carregado, ele recebe algum tipo de dica, avisando para ele fugir dos magos. Todo mundo ouve um barulho vindo direto do porão. O mago decide verificar e diz que se o garoto se mover dali, ele vai matá-lo. E quando o mago toma uma certa distância, sem pensar duas vezes, o garoto já mete o pé dali. Ele dá uma pausa para respirar e se pergunta onde que é a saída, até que ele encontra um portão, cheio de correntes ao redor. E quando ele estava prestes a tentar abrir, ele ouve novamente mais algumas vozes. Eram dois magos, que por pouco não o encontraram. Os magos então dizem que estavam procurando pelo garoto, e que ele era estudante da Ardell Academy. Passando um certo tempo, ele volta ao portão e tenta abri-lo, mas ele não tinha forças o suficiente para isso. Ele tenta achar alguma solução em sua memória, e que provavelmente teria algo útil. E ele lembra que o figurante não era tão fraco assim, e que na realidade ele não tinha talento para magia branca, porém nasceu com muito poder mágico. Um poder que ele apenas não conseguia controlar, o que significa que se ele conseguisse controlar esse poder, ele iria conseguir escapar dali. Ele lembra que quando o protagonista da novel estava aprendendo magia, ele foi instruído a concentrar o fluxo para a ponta de seus dedos, e ele então decide tentar isso. Porém, quando ele acerta o portão, percebe que ainda era muito fraco para isso. Algo se aproxima em suas costas, olhos arrepilantes surgem na escuridão. Assustado, ele acha que era o seu fim, mas na realidade era apenas um filhote de dragão, que parece ter gostado dele, por sinal. Ele o pega em seu colo, incrédulo de como um dragão consegue ser tão amigável com um humano, e de maneira fria, ele diz que não pode levá-lo, porque daria muito trabalho, deixando então o nosso dragãozinho muito triste. Até que ele pensa mais um pouco e percebe que pode usá-lo para abrir o seu portão. Uma janela começa a subir, dizendo que a sua afinidade aumentou, e ele fica sem entender nada, até que diz que ele desbloqueou a capacidade de domar, e pergunta se ele domaria um filhote suspeito. Ele fica pensando se ainda tem as habilidades da vida anterior, já que ele tinha muita experiência e talento em domesticação, dizendo que é apenas oferecer garantias e construir uma boa confiança. Ele pediu assim que o dragãozinho confiasse nele, fazendo com que ele começasse a brilhar, mas aparentemente foi só isso. Ele fica até em dúvida se realmente mudou alguma coisa, então ele decide testar, dando seu primeiro comando, que foi para que ele quebrasse as correntes. Eles então se aproximam do portão, ansiosos para ir embora, mas ele ouve alguns passos e uma voz dizendo que era ali que eles estavam escondidos. Os magos negros o haviam encontrado e ele rapidamente tenta pensar em algum plano para escapar daquela situação, até que ele lembra de alguma coisa, e era sua primeira magia de autodefesa que aprendeu na academia,
uma magia que espalha uma fumaça e te esconde, algo extremamente básico e que até ele deveria conseguir usar. É inseguro, ele começa a controlar sua respiração e concentrar sua energia na ponta dos dedos, imaginando que está enchendo essa caverna com uma fumaça branca e pura. Ele faz mais algumas caretas de quem está se esforçando e então solta magia para cima dos magos. Aparentemente havia funcionado e ele fica se gamando um pouquinho. Logo, Han e seu companheiro vão novamente para o portão, só que novamente são atacados. O garoto acaba sendo esmagado contra a parede sem nem conseguir reagir. Ele não consegue respirar e fica pensando se vai morrer assim. O garoto fica com o olhar de quem já havia perdido a sua esperança, pensando que não havia nenhuma forma dele sair dali e escapar da magia. Com as suas últimas forças, ele pergunta para o seu companheiro se ele queria sair dali com ele, e diz que como as skills dele ainda são muito fracas, ele vai precisar controlá-lo, pedindo então que ele coopere. O dragão em miniatura parte para cima do mago, soltando uma bola de fogo, queimando tudo que estava em sua frente, o que libertou o nosso garoto. O dragão se aproxima de Han e pula em seus braços. O garoto diz que estava devendo a sua vida a ele, que o levaria consigo, mas que primeiro eles iriam precisar sair daquela caverna logo. A cena então corta para eles no que parece ser um deserto. Eles já estavam andando há um bom tempo e o dragãozinho já estava todo acabado. Ele então percebe alguma coisa e era uma carroça. Ele se aproxima e pede uma carona. O velho, como não é besta, já pergunta se eles têm alguma coisa a perder. O garoto dá uma procurada em seus bolsos e tira o que parece ser um cartão dourado, que parece identificá-lo como um aluno da Ardell Academy. O velho aceita dar uma carona para eles e ele fica todo pimpozinho. Quando o velho pergunta para onde eles iriam, ele fica um pouco aflito, porque sabe que se descobrirem que ele estava envolvido com magia negra, ele ia acabar jogando de Vasco. E ele também sabe que mesmo que tenha muitas pessoas querendo matá-lo, a academia é o lugar mais seguro no momento, pedindo assim que o velho o leve para lá. A cena se corta para a professora do segundo ano, chamada Selen. Aparentemente, ela gosta muito da elegância da academia, como os lustres, pisos de mármore e até mesmo o uniforme dos estudantes. E ela acaba fazendo uma cara um pouco estranha, e do nada, uma carroça invade o pátio da academia, e era o nosso amigo Han. Ele se aproxima da professora, que pensa se realmente tem algum aluno de tão pouca classe por ali, até que ela o reconhece como sendo Han Si-ha, o aluno que não consegue controlar a sua própria magia. O Han se aproxima da professora, perguntando se estava muito atrasado, e ela confirma que ele estava. A professora reflete que se fosse outro aluno, ela já o teria repreendido na hora, mas que não tem tempo para perder com um aluno tão problemático. Ela também lembra que já ouviu algumas histórias sobre esse tal aluno, de que havia rumores que ele praticava magia negra com bonecos todas as noites, e que não poderia vir nada de bom dele, mandando então ele se apressar e entrar logo. E ele logo fica agradecido, dizendo que vai chegar cedo de agora em diante. Ela fica sem graça, pensando que esse é o primeiro dia do segundo ano, e que provavelmente as coisas vão ser bem diferentes. Os alunos parecem estar incomodados com alguma coisa, e pelo visto é com o nosso prota. Ele estava bastante irritado, tendo que ouvir todos os alunos cochichando sobre ele. Os jovens perguntam sobre como ele passou de ano, e que provavelmente o figurante deve ter implorado ou subornado algum professor, ou talvez algum deles deve ter visto seu potencial mágico esmagador e tenha feito uma carta de recomendação. Mas o que ele precisava mesmo era encontrar uma maneira de sobreviver sozinho nesse novo mundo, resumindo assim a sua estratégia para sobreviver em duas etapas simples. A primeira era sobreviver silenciosamente, até porque o seu capotamento não foi tão desenvolvido na novel, então ele não sabe se realmente foi assassinado por alguém dentro da academia, e que prefere morrer trabalhando pela segunda vez do que ser enterrado vivo, né? Já que essa foi a forma como o figurante foi jogar de Vasco na obra original. O segundo é se formar dentro da academia com segurança, porque querendo ou não, ele precisa conquistar sua vida neste mundo, e o personagem veio de família rica, mas por causa das suas atitudes, ele acabou sendo deserdado. E na verdade, com o diploma da Ardell Academy, ele teria uma boa aposentadoria, já que os graduados da academia são procurados em todos os lugares. Decidindo então viver uma vida comum e tranquila, tentando não arrumar problema com os protagonistas. De repente, alguém entra na sala e todo mundo dá bom dia. O nosso prota já o reconhece sendo o professor que aplicou o vestibular do segundo ano, o professor Grinch, do departamento de magia. Ele ouviu dizer que os exames dele são muito difíceis, que até mesmo o protagonista da obra original passou por momentos bem difíceis. O professor manda todo mundo calar a boca. Ele começa a dizer que os alunos do segundo ano parecem ter algum potencial e que consegue ver alguns que até se destacam. O prota dá um sorriso descontraído e diz que já sabia, porque todos os personagens principais estão naquela turma. O prota fica um pouco desanimado, porque percebe que pelo nível da turma ser tão alto, significa que será mais difícil para ele sobreviver naquele lugar. A Ardell Academy tem alunos de 14 a 19 anos, tendo um período letivo de 6 anos, e é bem conhecida por ter um currículo extremamente rigoroso, fazendo com que tenha
muita competitividade entre os alunos, o que faz o lugar parecer uma arena de sobrevivência, e somente 10% dos alunos vai conseguir se formar com bons resultados. E mais uma vez o Prota fica desanimado, porque assim fica muito difícil competir com os outros personagens, até porque na 9 o Hansi Ha só conseguiu ficar muito forte por causa da magia negra. Percebendo então que ter uma vida pacífica naquele lugar fugiu um pouco da realidade. A cena volta o professor falando que também tem alguns alunos que estão abaixo do padrão e que a partir do segundo ano os alunos que não tiverem capacidade não irão permanecer. Só que tem um pequeno detalhe, o professor fala isso olhando exatamente pro Prota. O professor avisa que vai anunciar o calendário dos vestibulares e na mesma hora abre uma janela para todo mundo. Ela diz que, baseado em sua experiência, deveriam escolher 3 disciplinas e fazer provas escritas e práticas sobre elas. No entanto, o Prota pensa que poderia simplesmente escolher o assunto que era bom e passar facilmente, e que estava muito fácil para ser verdade. O professor começa a explicar sobre os assuntos, dizendo que o número de vaga era limitado e que seria escolhido por ordem de chegada, ordem essa que seria escolhida na sorte. O Prota se pergunta por que estava tendo uma loteria em uma academia de magia, que não fazia sentido algum, e o professor diz que não tem nada mais justo do que uma loteria. Ele diz que irá desenhar nomes em algumas bolas e colocar dentro da caixa e sorteá-las. Assim o Prota diz que, como ele não entende muito de magia, ele precisa ser sorteado o mais rápido possível para poder escolher algo que seja bom. O professor sorteia o primeiro nome. Ele fica um pouco surpreso e faz um suspense, revelando então que o primeiro nome era o estudante Hansi Ha. O nosso Prota ele fica bem surpreso, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele começa eliminando os assuntos que com certeza teria dificuldades, como Opera Mana e assuntos mais práticos, ignorando também assuntos que não aparecem na novel e que possivelmente possam parecer sombrios, para não levantar suspeitas. Mas ele percebe uma coisa, todos os títulos parecem ser bem difíceis. Ele decide então o curso de Estudo de Hidrologia e Rituais. Esse nome é bem horrível, mas é algo teórico, então é só ele memorizar que é sucesso. Alguns alunos até ficam zoando ele por ter pego esse curso. O Prota volta a escolher os outros 2 cursos e acaba encontrando um que o agradou. Ele então diz que em sua vida passada ele fazia um estágio de veterinário e, contando com outro assunto que ele escolheu primeiramente, os 3 eram parecidos com suas funções da vida anterior. O primeiro é o estudo de hidrologia e rituais, que diz ser os princípios hidrológicos únicos deste mundo. Os próximos são anatomia de monstros e estudos básicos de domesticação e comportamento, podendo usar o seu dragãozinho como cobaia. E nessa hora o dragão acaba saindo da bolsa, mas ele já manda voltar pra dentro. Coitado do bichinho, na moral, velho. O bichinho só queria tomar um ar, mas enfim. No momento, ninguém pode saber que ele tem um filhote de dragão, porque pode levantar muitas suspeitas que ele está envolvido com magia negra. Eles então vão para algum outro lugar, onde o dragão poderia andar livremente, que era a masmorra de treinamento da academia. Ele foi lá para poder sincronizar domesticação com o dragão. Mais à frente, ele encontra uma moça e pede o ingresso para poder entrar na sala de treinamento de iniciantes. A mulher fica um pouco confusa do porquê ele está trazendo um filhote de dragão para uma sala de iniciantes, não fazia sentido algum, e ela pede o nome dos 2 participantes. O Prota então diz que ele é Hansi Ha e que é um aluno do segundo ano, mas lembra que ainda não deu nome pro seu amigo, e o bichinho fica com uma cara de quem tá totalmente perdido. Ele começa a pensar em algum nome legal, e pensa até em colocar em Carcharodontosaurus, mas pelo nome do dragão já dá pra saber que ele não gostou nem um pouco. Ele pensa assim em chamar de Basilisco, e pelo visto até que ele gostou desse. A moça registra o nome de Basilisco, e diz que só pode treinar 2 pessoas por vez, e que já tem alguém treinando lá dentro. Ela também avisa que tem um serviço de aluguel de armas para estudantes, mas mentalmente o Prota pensa que elas são horríveis. Mas cavalo dado não se olha os dentes, né? Com isso, o portão para a sala de treinamento se abre e o Han, junto de Basilisco, entra nela. Sem acreditar, ele fica impressionado com a beleza do lugar. Ele então começa a explorar, apenas com um bastão, um escudo e um sonho. Mais à frente, ele encontra algumas criaturas. Eram elas slimes, aparentemente bem fracos. Ele pergunta pro Basilisco se ele está vendo os bichos, e o mesmo concorda. O Prota avisa que eles vão destruí-los, e o dragãozinho acaba ficando aterrorizado. A cena corta para o Prota com uma cara bem confusa e estranha, e pelo que parece, os instintos de dragão do Basilisco haviam despertado, porque a criatura amedrontada de antes parece até que se divertindo agora. Como o Basilisco está indo bem, ele decide treinar um pouco também. Ele sente um ataque vindo pelas suas costas e rapidamente defende, se perguntando sobre o que era aquilo, e quando ele vê, era uma gangue vindo em sua direção. Ele pergunta se o Basilisco já havia se aquecido, porque agora que ia começar o treino de verdade. O dragão assim sobe em seu ombro, e ao
comando do protagonista, parte para cima das criaturas. Ele cospe uma tempestade de fogo que cobriu a página inteira do manhwa, e com um só ataque ele conseguiu capotar toda uma gangue de criaturas. O garoto assim diz que ele foi muito bem e que vão continuar treinando. Meio-dia se passou e eles já estavam destruídos, sem um pingo de energia sequer. O prota, jogado no chão, diz que alternar entre domar o basilisco e lançar ataques mágicos o deixou muito exausto. E ele volta a refletir que é bem estranho um dragão seguir cegamente um humano, que deveria recompensá-lo de alguma forma quando saírem dali. Ele ouve alguém gritando, não muito longe, e decide dar uma verificada. Pelo visto, tinha mais alguém tentando domar, e eu acho que ela tá bem bolada, né? O garoto, ainda na moita, reconhece o animal sendo um cão infernal, e que ela não deveria tratá-lo assim. O cão começa a fugir da garota, e ela o perde de vista. Ela começa a procurar por ele, e se perguntando aonde ele deveria estar, dizendo que quando encontrá-lo, ele vai estar arrependido. Ela ouve alguns barulhos, e olhando mais à frente, encontrou o prota brincando com um cachorro. Ela o reconhece como Hansi-Ha, um aluno do segundo ano. Ele pergunta se era um cão infernal, e que já havia visto um, e não era assim que se doma ele. Ela fica com uma cara bem confusa, e então ele explica que ela parecia muito zangada, e quando o domador está agitado, o cão infernal também fica. E isso só serviu para deixá-la mais confusa ainda, pensando que o Hansi-Ha estava lidando com cílios. O nome da garota é Adela, uma maga de terra que nunca ficou abaixo do terceiro lugar. Ela é uma plebeia, e muitas vezes é ignorada, mesmo tendo um talento natural incrível, e que havia poucas pessoas que se igualavam com as suas habilidades. Mas graças ao sistema de vestibular que o professor passou, ela está sendo obrigada a fazer esse assunto, que é o seu ponto fraco. E ela sabe que tem dificuldades nessa matéria, então decidiu praticá-la. E ela então declara que o seu oponente é o Hansi-Ha, que em seu primeiro ano não conseguiu nem domar um slime. Também há rumores de que ele está obcecado por magia negra, e ela viu com seus próprios olhos a forma como ele se afundava em dias mais sombrios. A cena então corta para a parte mais fofa dessa obra, e o prota dizendo também que já havia acalmado o cachorro e que ela já o podia levar. Ela então o pega em seus braços e agradece o prota, que pergunta por que ela escolheu um cão infernal e que era muito difícil para um iniciante. Ela diz que por ser mais difícil tem uma pontuação mais alta e isso iria fazer ela conseguir o primeiro lugar no exame. O garoto diz que pensava que ela gostasse de banhos de lama ou algo do gênero, e isso acaba irritando, o que a fez pensar se o Han sempre foi assim, e que ele é um nobre, mas mesmo assim está conversando casualmente com ela, que é uma plebeia, e que ele ainda está no segundo ano, mas já está domesticando um filhote de dragão, dizendo assim que ele é completamente diferente do Hansi-Ha que ela conheceu. Ela começa a seguir o nosso prota, para ver se consegue mais algumas dicas de como domesticar o cachorro. Eles então chegam naquele lugar que o basilisco havia explodido, que aparentemente as criaturas já haviam se regenerado. Ela fala assim que vai derrotar todos com apenas um golpe, e quando eles vêm para cima, ela dá-lhe uma espadada, que já saiu capotando todo mundo que estava atrás. O prota diz que isso foi uma abordagem muito agressiva, e pergunta se ela gosta de enterrar coisas vivas, para ver se consegue alguma pista se foi ela quem o enterrou vivo na novel. Ela então pergunta se quer que enterre ele junto com as criaturas, mas antes de terminar, um slime pulou em cima da garota, mas o prota defendeu rapidamente. Ela diz que havia percebido a presença da criatura, e o prota fala que fica aliviado por saber, mas na realidade ela não havia sentido a presença, e que a magia do Han estava muito precisa para ser de um iniciante. E de repente o chão começa a tremer, e eles perguntam se isso era normal. Pelo visto, a masmorra de iniciantes entrou em bug, e um professor corre até o diretor para poder avisar. O diretor então pergunta quem estava na masmorra, e então ele é informado que quem estava era a Adela, uma aluna do segundo ano, e junto dela estava o Hansi-Ha. O diretor diz que provavelmente a Adela vai ficar bem, mas já o Hansi-Ha é outra coisa, porque ele é muito fraco. Ele era um aluno sem talento algum, e que possivelmente não ia conseguir sobreviver a essa masmorra com bug, já que ela deixa os monstros extremamente mais fortes e maiores. A dupla então está lutando contra os slime, que estão mais fortes. A garota já até tá coringando, porque quanto mais ela mata, mais aparecem. E analisando a garota, o prota diz que mesmo que ela esteja atacando os slime há um bom tempo, ela até que parece estar bem, e que mesmo que as suas habilidades de domesticar sejam básicas, ela ainda lida com a magia de terra de uma forma muito avançada. Ele então se pergunta se a garota é a maga de terra que foi destinada a se tornar uma grande maga, que se chama Adela, e pelo visto o prota ainda não sabe o nome da garota. Mas ele volta atrás em seus pensamentos, porque não é possível que a Adela, a feroz, está em um campo de treinamento introdutório como esse, e que também na novel a Adela tinha um coração de pedra, que é totalmente diferente da garota na sua frente. Enquanto isso ele está parado, refletindo que por ela não o desprezar, provavelmente deve ter um bom caráter. Ela assim fica irritada, perguntando o que ele está fazendo aí parado.
O Prota retruca dizendo que estava contando o tempo e que já deve ter passado cerca de 3 horas desde que a masmorra entrou em bug, se perguntando assim por que ainda não teve notícias e nenhuma equipe de resgates. A garota fala que dentro da masmorra o tempo passa muito mais rápido e que só deve ter passado no máximo uns 30 minutos. Ele assim fica aflito, porque mesmo que descubram sobre a situação deles, provavelmente vai demorar mais algumas horas. Só que eles não iriam aguentar todo esse tempo, e diz que seria impossível derrotar aquela quantidade de criaturas. A garota fica incrédula com a resposta dele, e pergunta se ele realmente quer só ficar sentado e esperar a morte. Ele diz que tem um plano e pede para segurar as criaturas o máximo de tempo que conseguir, até ele voltar. Ela fica insegura, mas não tem muitas opções, e o Han apenas vira as costas, sem dar mais informações. Mentalmente, ela diz que se ele não resolver essa situação, irá matá-lo. E o Prota volta a pensar que ela é uma boa pessoa, e com certeza não é a dela, a feroz. Ele se aproxima de algumas plantas que estavam brilhando, e diz que o Han, da nova original, usou elas contra o protagonista, mas falhou miseravelmente. Assim, ele pede que o basilisco reúna o máximo de vinhas que conseguir, e o dragão logo saiu voando, procurando as vinhas. A garota já estava ficando sem magia, e se perguntava onde que o Han estava, até que ela ouve um grito, e era o Han junto de uma muralha de vinhas. Ele a chama para dentro da barreira, e diz que vai ser bem simples. Eles vão ficar dentro da barricada e vão meter fogo em tudo que tiver do lado de fora, e que com o fogo e magia de amplificação não tinha como o plano dar errado. O Prota começa a preparar uma magia, que se torna várias flechas gigantes, e após terminá-las, já mandou o basilisco colocar fogo nelas, que era o que ele sabia fazer de melhor. Após as flechas estarem pegando fogo, o Prota tira elas, que explodiram nos céus, parecendo até fogo de artifício. Pouco tempo depois, as criaturas já estavam derretidas no chão e sem conseguir se regenerar, porque elas explodem quando entram em contato com fogo. Então, colocando um pouco de magia e fogo, as coisas ficam mais fáceis, e como todas elas foram queimadas, finalmente vão poder descansar até o resgate chegar. A garota percebe que ele planejou que a tempestade de fogo não chegasse até a barricada e que elas são resistentes ao fogo, pensando que de todas as pessoas ela foi salva justo pelo Han Sirha e que os nobres normalmente não se importam com a vida dos plebeus, o que a faz refletir sobre qual que é o motivo dele. Ele então fica se perguntando por que ela o está encarando e se é porque ela está agradecida. A garota afirma que sim, afinal ela deve a sua vida a ele. O Prota olha com um olhar bem malicioso e a pede um favor. Ela fica assustada e diz que se for do alcance dela e não for tão constrangedor, ela até que pode ajudar. De forma bem simples e humilde, o Prota apenas pede para que mantenha em segredo tudo o que aconteceu hoje. O fato dele ter domesticado um cão infernal, que enfrentou vários slime de uma só vez, fez uma barricada de vinhas, manter tudo isso em segredo, simples. A garota concorda, mas não entende os seus motivos, e sente que alguma coisa está errada, e se pergunta o que se passa na cabeça dele. Os professores chegaram, embora não soubessem explicar o real motivo do bug na masmorra. Eles distribuíram itens para poder recompensar os alunos que concluíram a masmorra sem ferimentos graves. Em uma sala bem bonita, o Prota está pensando que pode juntar esses itens, porque serão bem úteis na formatura. Ele então chama o basilisco para poder ver os seus status e o quanto ele havia evoluído. Analisando um pouco, ele viu que a habilidade de sopro de fogo melhorou muito, em comparação com o resto. A sua resistência tóxica também aumentou muito, provavelmente por causa dos slime do bug. O Prota pensa que não sabe o que aqueles magos negros estavam tramando, mas esse dragão não é normal, porque mesmo sendo um filhote, ele tem um talento gigantesco, além de evoluir em uma velocidade incrível, um controle delicado de respiração e uma imensa quantidade de mana. Ele é literalmente um monstro em todos os aspectos, decidindo assim que precisa criá-lo da forma correta. O Han oferece uma orbe de slime para o dragão, dizendo que parece ser muito gostoso e pergunta se ele quer experimentar, mas que pela cara dele já dá para saber a resposta. O Prota continua insistindo, dizendo que ele ainda nem experimentou e então não tem como ele saber o gosto. O basilisco então decide se arriscar e dá uma bocada na orbe. Ele sente alguma coisa estranha acontecendo, mas era apenas a vontade de colocar tudo para fora. Os seus status de mana e resistência tóxica aumentaram bem rápido, e provavelmente o basilisco já sentiu a diferença. As orbes condensam as habilidades do slime, o que aumenta o status do consumidor, e apenas comer um aumentou até mesmo o status de mana, o que é bem difícil. O instinto do dragão de ficar mais forte aumentou seu apetite, o que fez devorar as orbes, fazendo com que seus status aumentassem disparadamente. Alguém bate na porta. Era a garota desesperada procurando pelo Han. Ela pergunta se ele realmente não se importa dela receber os créditos pela masmorra, o que a fez receber muito mais itens do que ele. O Prota então confirma, dizendo que não se importa e que ela deveria parar de gritar.
Ele também pensa que isso seria o melhor, porque poderia levantar suspeitas de que ele está envolvido com magia negra. A garota então diz que se for simpatia, era melhor guardar para si, porque ela não ia aceitar isso dele. O prota fica um pouco confuso com essa história de simpatia, e diz que nem sabe quem ela é. A garota fica indignada, perguntando como que ele não a conhece, e ele diz que se realmente precisa conhecê-la, ela deveria dizer o seu nome. A garota então diz ser Adélia Estivia, e o garoto fica realmente bem surpreso, porque esta à sua frente será a única grande maga que sempre estará no top 3 da academia, uma personagem principal que enterrou cruelmente o Hansi Ra na obra original. Ele fica refletindo porque estava tão perto da pessoa que poderia facilmente enterrá-lo vivo. Enquanto ele só pensava que estava adiantando a sua entrada no time do Vasco, a Adélia pergunta se ele costuma se olhar no espelho. E o prota não sabe muito bem o que ela está querendo dizer, mas se olha no espelho e percebe que está com uma aparência bem imunda e surrada, e que qualquer um que o visse com certeza ia achar ele bem sombrio. Ele decide melhorar sua aparência, começando pelo cabelo. No dia seguinte, na sala de aula da academia, o prota entra, e o resto dos alunos se perguntam se aquele realmente é o Hansi Ra. Eles comentavam que o seu rosto estava totalmente diferente e nem um pouco sombrio. Ele fica rindo, porque estava conseguindo ouvir o que todos eles cochichavam. Ele senta em sua cadeira e alguém para na sua frente, perguntando se ele realmente era o Hansi Ra. Era um cara de cabelo vermelho, perguntando se ele fez algum tipo de tratamento polimorfo, tentando assim humilhar o nosso prota. O nosso garoto então percebeu que esse jovem de cabelo vermelho, chamado Crick, estava tentando intimidá-lo. Já que ele não era o verdadeiro Hansi Ra, ele não era facilmente intimidado. Então Crick continuava a zombar dele, chamando-o de patético, de perdedor, e o nosso prota apenas ignorava. A situação acabou escalando, e o cara insinuou que cortar o cabelo havia feito perder a cabeça. O nosso garoto, que nutria uma repulsa gigantesca por pessoas com bocas tagarelas, decidiu que não podia mais tolerar esse tipo de comportamento. Calmamente, ele avisou o cara que se ele não parasse de falar, ele não teria outra escolha, a não ser silenciá-lo. O cara, imperturbável, respondeu que era forte o suficiente para falar e disse que o prota foi abandonado pela própria família. O nosso garoto respondeu, aconselhando-o a não falar alto. Enquanto isso, o nosso pequeno basilisco emergiu de sua bolsa, exalando uma aura dominante e um frio gelado. As intensas vibrações entre eles deixaram um cara tremendo de nervoso. Os colegas de classe ficaram chocados, comentando que um estudante comum não iria conseguir possuir uma presença tão bestial. Apesar da pressão, o cara permaneceu bem resistente e determinado a não recuar, enquanto continuava a zombar do nosso garoto. Ele nem mesmo pensou duas vezes sobre o que estava dizendo, olhando para baixo para o nosso pequeno basilisco. Enquanto isso, o nosso garoto estava pensando que havia planejado viver de forma cautelosa e silenciosa, mas acabou dizendo a si mesmo que nunca concordou em suportar tal humilhação. E com este pensamento, ele respondeu dizendo que era uma pena, porque ele era tão tolo que escolheu ele como oponente. E nisso, o prota se dirigiu a ele, dizendo que era apenas um plebeu comum. O nosso garoto podia então ver sua raiva fervendo. O ruivinho parecia que estava latindo insultos, como se fosse um cachorro, e ficava furioso com cada palavra. E o nosso garoto encontrou diversão em assisti-lo perder a compostura, provocando ele como se estivesse domando uma fera selvagem. Ele comentou sobre como o garoto era facilmente provocado, perdendo a calma com meras palavras. A língua afiada e o tom sarcástico do prota mudaram a dinâmica de poder. Agora era ele quem estava intimidando o valentão. Com um sorriso brilhante, ele acariciou a cabeça do basilisco lá a ele, e disse que até mesmo um filhote de dragão pode causar um grande impacto, e que isso não era sobre tamanho, e sim sobre capacidade. Ele olhou para o garoto, provocantemente, perguntando se ele tinha medo de que o dragão fosse mordê-lo. O estudante estava claramente perturbado, e mesmo assim o nosso garoto provocou ainda mais, avisando que se ele acabasse morto não tinha como trazê-lo de volta. O rapaz, incapaz de conter sua raiva, gritou de frustração, exigindo saber se ele estava falando sério, insistindo que o nosso garoto precisava aprender seus limites. Sentindo a crescente agitação do garoto, o nosso prota adicionou mais lenha à fogueira, desafiando ele pelos resultados do exame de abertura, e então veriam quem era o melhor. Ele então declarou que o garoto ficou atordoado, claramente não estava esperando um desafio tão repentino. Após essa declaração, a cena mudou para o final da aula, com o nosso garoto voltando para o seu dormitório, enquanto refletia sobre o que havia acontecido naquele dia. O prota estava se lembrando da aposta que fez com Crick,
de que se ele ganhasse, o Crick latiria, feito um cachorro, e que o nosso garoto havia respondido, agradecendo a ele por um desafio tão fácil. A sua aposta já estava praticamente resolvida, e ele pensou que tudo o que tinha que fazer era esperar ver o Crick latir. E isso acabou lhe trazendo memórias da sua vida anterior, onde ele era conhecido por ser bom em limpar suas bagunças, e por isso as outras pessoas o chamavam de cachorro louco. Ele sempre se levantou contra a injustiça e nunca perdeu para ninguém, orgulhoso de si mesmo. Repentinamente, ele foi interrompido por seus colegas de classe. Eles perguntaram se desta vez ele realmente iria enfrentar o Crick, acrescentando que ele teria a sorte de apenas passar no exame. Eles começaram a zombar, perguntando como que ele ousava desafiar o Crick, como se estivesse se enganando. Eles mal podiam esperar que ele realmente pretendia vencer e fazer com que aquele ruivo latisse como um cachorro. Nosso garoto permaneceu calmo, ignorando as provocações, pensando que isso era comum em qualquer mundo. Pessoas como eles não deixariam os outros sozinhos, mesmo que fossem bem-sucedidas. Enquanto os outros buscavam atenção e pareciam crianças carentes, o nosso prota se virou para o cara de cabelo amarelo e perguntou seu nome. O cara começou a sentir que algo ruim estava prestes a acontecer e ficou bem nervoso. Ele perguntou por que o prota queria o seu nome e por que isso era importante. O prota então o interrompeu, exigindo que dissesse o seu nome. O garoto não teve escolha a não ser revelá-lo. Ele era Fabian Dan Edwin. E ele estava tremendo de nervoso, aparentemente em pânico, e perguntou se o nosso garoto já não o conhecia. Ao ouvir isso, o prota se perguntou se havia lido sobre ele ou se o conhecia. Ele então se lembra que o Fabian era um príncipe arrogante que usava sua posição para manipular pessoas mais fracas. Ele era um líder de valentões maliciosos que o alvejavam. Sem mais delongas, ele jogou sua carta escondida, abrindo a sua bolsa e revelando o basilisco. Naquele momento, o Basil parecia bem confusa, sem ideia do que seu mestre estava planejando. Quando Fabian viu, ele ficou chocado e não esperava que o garoto usasse isso contra ele. Ele perguntou o que o nosso garoto planejava, mostrando aquilo para ele. O nosso basilisco então olhou para o garoto com um olhar brilhante e de repente pulou em direção a ele. Edwin e seus amigos foram pegos de surpresa ao ver o basilisco aparentemente atacando Edwin. Seus amigos fugiram rapidamente, deixando-o para trás enquanto ele gritava por ajuda. Após isso, a cena mudou. O nosso garoto parecia ter terminado a sua aula prática e estava sentado, até que Adele se aproxima. Ela pergunta se ele havia ouvido os novos rumores que estavam se espalhando, observando que desta vez não era brincadeira. Ela aconselhou que para o seu bem-estar seria melhor não mexer com a realeza, e ela se referia ao garoto chamado Edwin, que ele havia atacado recentemente. Ao ouvir isso, o nosso garoto respondeu que não se importava nem um pouco, até porque foram eles que começaram, e ele apenas estava ensinando boas maneiras. Mentalmente, Adela diz que achava que ele era apenas um nobre com um ego inflado e que desferia sua raiva em plebeus como ela, mas agora ela não acreditava que ele era apenas um nobre comum, e sim como se fosse um príncipe imperial que mordia qualquer um que ele não gostasse. No entanto, enquanto ela pensava isso, ela achou que o nosso garoto era mais tolerável do que havia imaginado inicialmente. Com uma expressão bem feliz, ela disse que antigamente ele não tinha esperança alguma. Enquanto dizia isso, ela se aproximou, perguntando se todos os nobres eram assim, pessoas completamente desprovidas de bom senso. Ela observou que ele não apenas fez o seu dragão morder os valentões, mas também fez uma aposta totalmente aleatória com o Crick. Ela também acrescenta que, pela sua perspectiva, vencer o Crick em um teste parecia bem imprudente. Enquanto ela falava, ela estende a sua mão, e o nosso prota olhou para ela com uma expressão bem confusa. Ela continua dizendo que se ela não tivesse ajudado, sabe lá o que aconteceria. O nosso garoto então acaba respondendo que ela também estava aprendendo a domesticar o Socão Infernal, e que ele não era tão inútil assim. Ela diz para esquecer e sugeriu que começassem seu treinamento logo. Ela também afirma que se ele conseguisse derrotá-la, com certeza também iria vencer o Crick. Com uma expressão bem animada, ele então garantiu que derrotaria os dois. Os dois assim começaram seu duelo, e a dela foi a primeira a atacar, lançando um feitiço sobre ele. O nosso garoto entrou em defensiva, lançando uma barreira ao redor de seu corpo, como se fosse um escudo, enquanto a Adele desferia seu ataque mágico. Uma grande explosão ocorreu devido à sua sessão especial de treinamento. O tempo passou rapidamente, e logo chegou o dia do exame de admissão que ambos estavam esperando. Adele acabou de terminar sua avaliação e o professor estava analisando seus resultados, com apenas a sua pontuação final a ser anunciada. O professor então revelou que ela havia concluído seu exame de magia em apenas 5 minutos e 31 segundos e lhe concedeu uma nota de rank A. A Adele sorriu radiamente de tanta felicidade e agradeceu ao professor.
Enquanto isso, de longe, o nosso garoto observava comemorar o seu sucesso. Ele pensou consigo mesmo que, embora tivesse a experiência e as memórias da sua vida passada, era óbvio que quando se tratava de talento, ela com certeza era promissora. A sua primeira tentativa de cronometrar uma besta foi impressionante, ela era realmente um prodígio, uma personagem principal por direito próprio. Enquanto ponderava sobre isso, o professor anunciou que o nosso garoto era o próximo a fazer o exame. Ele então reconheceu isso e entrou no cubo mágico, onde a parte de domar a besta do exame aconteceria. Ele então aprendeu que um monstro virtual correspondente ao nível da sua própria criatura domada seria o seu oponente, e o objetivo era bem simples: vencer a luta. Ele então escolheu o cubo C e sinalizou que estava pronto. De repente, uma serpente gigantesca surgiu, enchendo o espaço com uma atmosfera arrepiante e uma aura dominante. A besta foi identificada como uma Adaption, um monstro semelhante a uma serpente que Li-Han, protagonista da novel, havia encontrado pela primeira vez em seu terceiro ano. A sua presença imponente e tamanho massivo sugeriam que uma única colisão poderia ser totalmente letal, assim como o romance havia descrito. Ao considerar isso, ele se assegurou ao basilisco que não precisava ter medo, observando que o basilisco provavelmente queria enfrentar esse desafio tanto quanto ele. Enquanto Basil parecia bem nervoso, nosso garoto lembrou a ele que havia melhorado muito e se tornado muito mais forte desde que consumiu tantas orbes de slime. Ele então incentivou Basil a se concentrar, e ouvindo isso, ele acabou ganhando mais confiança. A batalha então começou. Nosso garoto instruiu Basil a se aproximar da serpente, sabendo que criaturas geralmente têm uma visão bem fraca. Ele se usou como isca para poder distraí-la, enquanto se preparava simultaneamente para lançar um grande feitiço. Ele avisou o basilisco para ficar alerta, pois um único ataque poderia acabar com os dois. Enquanto ele atraía a atenção da serpente com a sua magia, Basil se move para o seu ponto cego. Então o basilisco lançou o seu ataque, uma rajada de lança-chamas diretamente nos seus olhos, que resultou na morte imediata da besta. A serpente, que era massiva, caiu no chão, fazendo com que a sala do cubo tremesse. Observando ao lado, o professor apenas sorria, embora ele e os outros estivessem claramente chocados com o resultado. O professor, em particular, parecia muito surpreso, perguntando como que era possível que a Adaption, um monstro avançado que desafiava até mesmo um mago de terceira classe, foi derrotado em um único golpe por um filhote de dragão de Hansi-Ha. Enquanto o professor ponderava sobre isso, o nosso garoto saiu da sala do cubo, entrando em uma multidão que vibrava de entusiasmo. Vozes então murmuravam sobre como ele havia derrotado esse monstro sem esforço algum. Seus olhos o seguiam com uma mistura de admiração e curiosidade. Nosso garoto então pensou que os efeitos das slimes estavam funcionando perfeitamente, enquanto observava alegremente o resultado. Ele então olhou para o professor e perguntou se havia passado no exame. Com muita humildade, ele admitiu que levou algum tempo para poder completar, mas conseguiu. O professor, com uma expressão de surpresa, anunciou o resultado. Hansi-Ha completou o teste de 12 minutos 36 segundos, ganhando então uma nota de rank S. Isso deixou o nosso garoto em choque.